Vamos dar procedimento à nossa disciplina Higiene e Segurança nas Escolas, do curso técnico Infraestrutura Escolar, nossa segunda aula, que tem como conteúdo segurança, construção histórica do conceito, segurança na sociedade e na comunidade, segurança nas escolas, segurança do trabalho, estatuto da criança e do adolescente. O primeiro tema que a gente vai ver é segurança na escola. Hoje está mais presente do que nunca no cotidiano e na literatura especializada. Tem íntima relação com o outro, que atormenta dia e noite nossa sociedade, o da violência. O noticiário de jornais e TV, as rodas de conversa de todas as classes sociais, parece se ocupar cada vez mais com os registros e comentários sobre o tipo de violência e insegurança. Não somente fato que descrevem conflitos pessoais, como homicídio, assalto, suicídio, roubos, furtos, estupros e briga, mas também acontecimento mais amplo e que envolvem grupos, comunidade e toda a sociedade. Além das guerras entre nações, guerrilhas, comunidades ou toda a sociedade. Além das guerras entre nações, guerrilhas por motivos políticos, disputas sangrentas por posse de bens e influências e, ultimamente, violência construídas pela própria modernidade, como as decorrentes de abusos e infrações no trânsito, que a cada dia vitimam milhares de inocentes. A escola, por se situar no espaço urbano, cada vez mais populoso e conturbado, acaba sendo também uma vítima das violências da sociedade. Mas ela também contém em si mesma relações de força nem sempre harmônicas, que geram violências internas, contribuindo para comprometer a segurança que deveria ser, por uma de suas características básicas. Portanto, violências são práticas que geram sentimento de insegurança e medo diante do poder e da força física superior às suas. Com isso, há renúncia à liberdade individual e submissão. Segurança é a percepção de estar protegido de risco, perigos ou perda. Portanto, tem a sensação de liberdade. Percebe-se que violência e segurança se constituem não somente em conceito articulado, mas como realidade que se vinculam intimamente uma com a outra. Ou seja, não há segurança onde há violência. Não se constrói segurança jogando a violência para baixo do tapete. Ilha de segurança não educam. Impõe-se abrir os olhos para as violências estruturais e conjunturais, se deseja segurança de verdade, a que a humanidade deu o nome mais forte de paz. A violência mais frequente são patrimonial, doméstica, simbólica e física. A patrimonial é a depredação do patrimônio. Muitas vezes é praticada pela própria comunidade. A violência doméstica é praticada por familiares ou pessoas ligadas diretamente ao convívio diário da criança e do adolescente. Simbólica, exercida por pessoas ou grupos que se sentem superior e faz o outro acreditar que são capazes de pensar e seus atributos não são saudáveis para a sociedade. E a violência física, praticada diretamente contra a pessoa, de modo a provocar dores físicas, mutilações e até homicídio. A palavra paz é um substantivo que deriva do verbo pacificar, construir relações respeitosas e equilibradas. Já o substância segurança, temos segurar, que não significa exatamente pacificar, estribar a violência, mas conter, cercar, aprisionar forças consideradas ofensivas. Segurança rima com violência, preservação e punição. No entanto, pacificar combina mais com dialogar, exercer a diplomacia, a negociação, a mediação de conflitos. Uma segurança que convive, que se adapta, que se conforma com as violências, é uma pseudo-segurança e não cabe no projeto educativo, embora possa fazer parte do processo de socialização. Assim como a construção de muralhas e fossos ao redor dos palácios são consideradas ameaças militares externas ao mundo feudal e não enfrentava a violência interna da desigualdade entre nobres e servos.
Também corremos o risco de erigir muros em volta de nossas escolas para construir uma ilha escolar de segurança sem dialogar com as verdadeiras violências da comunidade e da sociedade com os quais educamos as crianças e os adolescentes. Eu gostaria de vocês pensassem como é que você enxerga a violência. Vamos refletir isso. No seu dia a dia, como é que você fala sobre a violência? Você é uma pessoa que se preocupa com os problemas sociais e com a sua comunidade? Ou será que você prefere nem ver, nem falar, e inclusive esconder essa violência por debaixo do tapete? Vamos refletir sobre o que significa isso para você. Em cima disso, nós temos, então, também, depois da reflexão, nós temos a concepção histórica da segurança. Ela se dá em 3 fases: a elitista, a liberal e a democrática. A primeira concepção da segurança elitista, que é a simples prática da dominação do mais forte. A segunda concepção é a liberal, do contrato social, que coincide com a educação também liberal, dita para todos, mas eletiva e, ao final das contas, excludente da maioria. Já a terceira concepção é a segunda, fundada nos direitos democráticos, como a educação. Hoje se propõe ser, na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases, inclusive a ponto de se adaptar às diferenças humanas, seja elas quais forem. Evidentemente, essas concepções democráticas de segurança, que consideram a desigualdade entre as pessoas e a negação dos direitos como violências fundantes da insegurança, não são dadas. Ela precisa ser construída na cabeça dos educadores e educandos na prática escolar. As violências sociais foram construídas historicamente e em seu tempo de origem. Nem sempre é considerado violência. Podemos hoje imaginar violência maior que a escravidão? Negação de direito de algumas pessoas diante de outras. Posse e domínio de uma fração da sociedade sobre outra. O escravo, além de ser comprado e vendido, poderia até perder a vida na mão do seu senhor. No Brasil, formalmente, tivemos escravos de 1534, quando chegaram ao Nordeste os primeiros africanos para trabalhar nos canaviais e nos engenhos. Até 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Na realidade, temos pessoas vivendo em situações de privação de liberdade até hoje. Essa violência gera outras como o analfabetismo das crianças e dos adultos negros, sua mortalidade precoce, a separação dos membros da família. E a própria abolição gerou outra violência, que foi o desemprego de massa dos libertos, que não tinham acesso ao trabalho e à propriedade da terra. Mas essa segurança secular era só sentida pelos africanos e seus descendentes, os brancos. Na maior parte das vezes, no alto de suas casas grandes e sobrados, não era afetado em sua segurança pela violência que eles mesmos cometeram sobre os escravos. Ainda hoje, milhões de brasileiros na zona rural não têm propriedade de terras para trabalhar e nas cidades não possuem casa para morar. Obrigados que são a pagar aluguéis desproporcionais a seus ganhos ou a morar em barracos improvisados em favela. Em contrapartida, muitos outros possuem extensos latifúndios, com milhares de hectares de terra cultivados ou não, e outros muitos moram em amplas mansões ou apartamentos, ostentando luxo e riqueza, desnecessário ao gozo dos direitos humanos. As desigualdades se expressam hoje pelas diferenças salariais, inclusive entre os servidores públicos. No topo estão salários que valem até 60 vezes a remuneração da base. Os salários dos funcionários pouco passam do valor do salário mínimo. Mas a desigualdade de vencimento dos funcionários públicos talvez exprima mais violência, porque elas são institucionalizadas, amparadas em lei e provém do mesmo cofre que se fecha para remunerar as carreiras desprestigiadas e se escancaram para sustentar os altos funcionários. As maiores experiências de violência social no Brasil foram das duas ditaduras de 1937 e a 1945, sob Getúlio Vargas, e de
1964 a 1985, sob 5 generais presidentes. Nesse período foram suspensos vários direitos individuais e civis, e milhares de brasileiros e brasileiras sofreram repressão da violência na prisão, da tortura e da morte. Contraditoriamente, esses períodos foram também marcados pela expansão de conquista de direito, tanto trabalhista, sob Getúlio Vargas, quanto educacional e previdenciário sobre os militares. Infelizmente, em ambos os períodos, observou a explosão migratória para as cidades e o inchaço das metrópoles, que passaram a construir um ambiente propício para o crescimento das violências e da insegurança. É irônico que, nesse período, se cultivou por parte do Estado a preocupação quase doentia da segurança nacional, como se estivéssemos ameaçados por algum inimigo interno. Na realidade, a grande inimiga da paz era e continua a ser a injustiça das profundas desigualdades sociais e econômicas. Para combatê-las é preciso começar da consciência de cidadania, objetivo da educação e procurar o aumento da escolaridade geral da população, preparando para o trabalho qualificado que incorpora ciência e tecnologia e possibilita a difusão das riquezas na sociedade. A classificação das violências, segundo Áurea Guimarães, elas são classificadas em violência dos poderes instituídos, que já citamos, violência anômica, uma relação latente que indica um querer viver alternativa à ordem, que pode se exprimir em formas extremas de crueldades e desordens, e violência banal, aparente, passiva e conformismo. Na realidade, astúcias e prudentes que trabalham a mudança por baixo sem conforto. De posse dos conceitos de segurança, vamos refletir a violência na escola, na visão profissional e na visão dos alunos. Que observem as figuras que estão colocadas aí. No âmbito escolar, com a banalização da violência, todos os convívios estão vulneráveis a qualquer tipo de agressão, verbal e física, devido à intolerância e à ausência de contexto que proporcione um diálogo permanente sobre a relação de convivência, bem como sobre as frustrações necessárias para o amadurecimento intelectual e cognitivo. Repercutem negativo nas relações sociais como um todo. E dessa violência ninguém escapa. A escola, por ser uma organização complexa, não pode descuidar da desordem, da ausência de norma, devendo atentar-se para a ordem e a disciplina. Quando a escola não adota e não estimula as práticas ritualizadas formais, como o uso de uniformes, crachás de identificação, com isso abre espaço para que os alunos criem seu próprio ritual com inversões de valores, papéis e costumes. A violência é hoje uma das principais preocupações da sociedade, por atingir a vida e a integridade física das pessoas. As estratégias de proteção, pensadas por núcleos de intelectuais, políticos e familiares, têm falhado drasticamente, principalmente quando se fala de proteção aos jovens em situação de maior vulnerabilidade social nas instituições de ensino e em seu contorno, principalmente em áreas de risco. O indivíduo que é vítima da violência constante tem dificuldade de se relacionar com o próximo e de estabelecer limite, porque estes, às vezes, não foram construídos no âmbito familiar. Ele possui os padrões de educação contrária às normas de convivência e respeito para com o outro. A desigualdade social é um dos fatores que levam um jovem a cometer atos violentos devido à carência absoluta de condições básicas de sobrevivência, tende a embrutecer os indivíduos, causando transtorno de conduta. Quanto à violência na comunidade, entendida como em torno das escolas, com raio de influência e atuação. A violência nas comunidades rurais, a maior violência é a que deriva de conflitos fundiários, envolvendo a luta pela posse e pela propriedade de terras.
em situações de segurança desse tipo. É quase impossível o funcionamento normal de escolas, sujeita à ação de jagunço ou à pressão psicológica das famílias, seja dos proprietários, seja dos poceiros. Já evoluímos muito nesse conflito, às vezes positiva, outras vezes negativa. Não tanto pela conquista da reforma agrária e pela organização dos trabalhadores sem terra, mas principalmente pela hegemonia do agronegócio, que desaprovou nas zonas rurais e fixou seus trabalhadores, os boias frias, nas periferias de pequenas, médias e grandes cidades. E nas comunidades urbanas, como estão essas violências? Vamos refletir um pouco. Nessa questão, nossa primeira tentação é apresentar os dados da Delegacia de Polícia derivados do boletim de ocorrência. Eles retratam uma cruel realidade. O crescimento contínuo dos registros de todo tipo de violência, assassinatos, estupros, agressões contra mulheres e crianças, tráfico de drogas, roubos, furtos, assaltos, sequestro e suicídio. Uma das consequências é o aumento do aparato policial e da justiça, acompanhado do incremento da população carcerária, tanto nas prisões locais, junto às delegacias, quanto às penitenciárias. O que mais preocupa os educadores, entretanto, é o envolvimento dos jovens e adolescentes nas atividades criminosas, e no encarceramento da paisagem e dos espaços das comunidades, que criam e propagam um ambiente de insegurança generalizados. As relações pacíficas de vizinhança, que fundamentam a comunidade, estão sendo substituídas pelos muros altos, pelas grades e portões de aço, pelas cercas elétricas, pelas câmeras de TV, pela incomunicabilidade das pessoas, pelos vidros fumê dos automóveis, pela presença e pela ronda de policiais e segurança privada, por tudo que separa e lança a suspeita. De posse de novo, podemos aliar a prática profissional para enfrentar os problemas de violência usando os conceitos de disciplina escolar, vandalismo e segurança escolar. Devido à preocupação constante com a segurança, a escola virou espaço de controle e vigilância, onde todos se enquadram em funções e regras disciplinares que determinam, desencadeando a violência no espaço escolar, ação que denomina violência à escola, que está ligado aos atos contra a escola. São casos em que os alunos provocam incêndio, ameaça, insultos e agridem os professores ou funcionários da escola, onde educadores e educandos revidam a repressão, buscando estratégia de proteção. Nos tempos ditos modernos, há um afrouxamento de valores e deslocamento social e cultural de determinados espaços de autoridades. A desvalorização do lado afetivo, a introdução de maior formalidade no relacionamento e a constante troca de professores consoantes à disciplina faz com que se registre a fragilidade dessa relação entre alunos e escolas. Vamos ver agora o direito da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1900. É um documento fundamental sobre os problemas da violência em relação aos cidadãos de até 18 anos e sobre o trato de atos infracionários, porventura, que eles possam ter cometido. Para isso, a primeira coisa que a gente vê no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é criança e o que é adolescente. Ele considera, no seu artigo 2º, criança a pessoa até 12 anos de idade incompleta, e o adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Isso eles consideram por sua condição de imaturidade e de incompletude, necessita de proteção. Entretanto, sua segurança advém do desenvolvimento humano, aqui entendido por 5 adjetivos: desenvolvimento físico, mental, social, espiritual e social, que mais não fazem que descrever as dimensões da própria educação nos princípios de liberdade e dignidade. A segurança não é, portanto, algo que se acrescente de fora, como um muro, um cadeado ou uma cerca elétrica, mas algo que se constrói dentro das pessoas e da comunidade como fruto de direito.
No seu artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Portanto, percebe que o Estatuto da Criança e do Adolescente não coloca a proteção e a segurança como substantivo ou realidade que a criança e o adolescente têm o direito. Elas são fruto do cultivo de outros direitos fundamentais registrados neste artigo. Percebe-se até mesmo a importância de eles assumir esse papel de convivência nos grupos estruturantes da sociedade. A família, a comunidade hoje, tão fragilizado e violento. No seu artigo 60, também do Estatuto, proíbe qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. E no seu artigo 67, ao adolescente, empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho noturno, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não, é vedado trabalho noturno realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Trabalho perigoso, insalubre e penoso. Trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psicológico, social e moral. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. O trabalho ele pode ser educativo, quando integrado à família. A proposta pedagógica da escola frequentada pelo adolescente, ou mesmo quando realizada de forma a ele se tirar proveito, observada a proteção da pessoa e a possibilidade de frequência e acompanhamento dos estudos numa escola regular. Em tempos não muito remotos, a maioria dos adolescentes, se não mesmo os adolescentes, se engafanhavam no trabalho produtivo, desde tenra idade. Não se dava à criança o direito de viver sua infância, de vivenciar e desenvolver as potencialidades ligadas à sua idade. Hoje, o trabalho infantil é absolutamente proibido. E na adolescência, regulado por este e outros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que reconhece, inclusive, programas sociais de trabalhos educativos, conforme o artigo 68. E é proibido a venda à criança e adolescente de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujo componente possa causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampio e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano em caso de utilização indevida. Revista e publicações a que alude o artigo 78 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É vedado também a venda de bilhetes lotéricos e equivalentes. Sabemos que o entorno das escolas são muitas vezes, pelo acentuado afluxo de pessoas, disputada como ponto comercial. Aí a tendência é do vale tudo. Recorde-se o que é importante, a integração entre a escola, a comunidade e as autoridades de segurança do bairro ou da cidade. O importante não é esperar que aconteçam as tragédias para preveni-la. Palestra com os pais, reuniões com os comerciantes da proximidade da escola, contatos com o delegado de polícia, com os policiais militares e civis, ajudam a criar um clima educativo e cidadão. Caso contrário, crescerão os conflitos e vira um tiroteio em todas as direções, abatendo inclusive adolescentes infratores. As crianças e adolescentes querem paz e segurança, pois durante séculos as crianças foram vigiadas e tidas como propriedade do mundo adulto. Elas não são consideradas cidadãs de direito. Era normal o adulto utilizar da força e da coerção para violentar as crianças. Espancamento, castigos intensivos, violação da liberdade de expressão, violência psicológica eram comuns na vida dos pequenos cidadãos.
o que se refletiu, inclusive, nas cantigas de Niná. É só lembrarmos algumas. Foi um grande movimento de cidadãos e cidadãos que consideravam a tortura contra criança e adolescente atos abomináveis, bem como a compreensão de que eles e elas também faziam parte da história e, como seres humanos de direito, deveriam ser tratados. Para compreender todos os direitos conquistados, precisamos estar de posse da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, onde desejamos que vocês leiam toda essa lei. E acabamos o nosso, e a comunidade escolar agradece por esse estudo de vocês. Até o próximo encontro.